Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui. Enquanto nossos irmãos estão chegando, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecer por nossas vidas, agradecer por Ele ser quem Ele é. Deus firme, todo poderoso, soberano sobre todas as coisas, principalmente sobre as nossas vidas. Quem seríamos sem o nosso Deus? Queria então convidar você a curvar a sua cabeça e nesse momento orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa noite, Pai, esse momento que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui juntos, celebrando aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma certeza tão grande, Pai, daquilo de quem o Senhor é e de quem o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. E por isso, Pai, nós desejamos caminhar para esse alvo, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser iguais ao que nós éramos, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo se fez novo, Senhor. As coisas velhas ficaram para trás. Nós que estamos em Cristo temos esse novo horizonte para onde olhar, Pai. Para o nosso querido Pai, autor e consumador da nossa fé, Pai. Nos fortalece, Senhor, nos guia os nossos passos, Pai. Porque esse mundo mau, Pai, e o príncipe desse mundo, o diabo, Senhor, ele tenta diariamente, Senhor, perverter, corromper a Tua palavra, Senhor. Assim como desde o princípio, Senhor. Mas nós somos aqueles que caminhamos na verdade. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que está acessível a nós. E nós podemos estar firmados nela, Pai. Obrigado pela alegria que nós temos em Ti, Pai. A paz que encontramos no Senhor, Pai. Que só o Senhor pode dar. Por causa daquilo que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Morrendo em nosso lugar, Pai. Obrigado por tão grande salvação, Pai. Que não só nos livra do pecado, da ira de Deus, mas também nos compra uma nova vida para nós vivermos todos os dias em novidade de vida, Senhor. Obrigado porque nós estamos crucificados com Cristo, Pai. E queremos viver a Tua vida todos os dias, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que ainda estão por chegar, que nós possamos juntos, Pai, adorar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar os irmãos a ler Salmo 71, fazer uma leitura de Salmo 71 e depois nós vamos cantar juntos. Salmo 71. Nós vamos ler juntos. Salmo 71, versículo 1 diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, como alguém de muitas conquistas, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio, de vergonha, de vexame, os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a Tua justiça e de contínuo os feitos da Tua salvação.
ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e os cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras gerações o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus meu, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém. Que seja assim, as nossas vidas possam exaltar ao Deus que criou os céus e a terra, e a minha é você também. Se você puder se colocar de pé, nós vamos cantar juntos. Senhor, quero te louvar. Nossa boca exalte ao Senhor. Essa é uma letra muito fácil, mas também alegre. Então, que você possa com alegria cantar ao Senhor. Vamos cantar juntos. Senhor, quero te louvar, quero exaltar teu nome. Sou feliz porque sou teu, vou louvar-te para sempre. Veio ao mundo do céu pra me salvar, numa cruz então morreu no meu lugar. Sobre a morte triunfou, meus pecados perdoou. Senhor, quero te louvar. Começo. Senhor, quero te louvar, quero exaltar teu nome. Sou feliz porque sou teu, vou louvar-te para sempre. Veio ao mundo do céu pra me salvar, numa cruz então morreu no meu lugar. Sobre a morte triunfou, meus pecados perdoou. Senhor, quero te louvar. Vou cantar mais uma vez para dar a oportunidade de vocês cantarem com alegria, tá bom? Senhor, quero te louvar, quero exaltar teu nome. Sou feliz porque sou teu, vou louvar-te para sempre. Veio ao mundo do céu pra me salvar, numa cruz então morreu no meu lugar. Sobre a morte triunfou, meus pecados perdoou. Senhor, quero te louvar. Senhor, quero te louvar. Eu quero te louvar. Amém? Você deseja louvar ao Senhor? Faça isso, meu irmão. Não se mantenha de boca fechada. Por isso que nós lemos antes de começar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos manda e nós que somos filhos de Deus, nós obedecemos. A palavra de Deus diz assim, lá em João: vocês
serão meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos. E é isso que nós desejamos ser, amigos de Deus. Para isso que Ele nos comprou com seu precioso sangue naquela cruz. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, e agora nós somos tornados, então, amigos de Deus pelo sangue de Cristo. Nós vamos cantar sobre isso, vamos cantar sobre o nosso Deus. Essa é uma música, talvez antiga, alguns talvez conheçam, de muito antigamente, antes da gente nascer, da gente aqui em cima nascer. Mas é uma música original, foi escrita lá mais ou menos em 1980. Não é tão antigo assim, né? Mas eu queria ler com os irmãos a letra da música. Eu vou passando aqui junto com o Pedro, o slide. A primeira estrofe diz aí: Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar. Esses somos nós, né? A criação de Deus, o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Ele nos fez para a sua glória, para demonstrar a sua glória. Depois, Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Acho que é um antes. Os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios, os seus planos, quem jamais um dia conheceu. Pois Deus somente é Deus. Próximo diz: Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação, eu e você, se erga para dar louvor somente a Deus. Eu acho que aí depois tem uma segunda parte que diz: Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Que Deus realmente faça isso entre nós, inspire em nós desejo de exaltar a Ele, em nome de Jesus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Todos juntos. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor
somente Deus. Deus, somente Deus, domina o trono, o universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Que nós exaltemos ao Senhor, meus irmãos, com as nossas vozes, com as nossas vidas. Tão interessante quando o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Isso é o que Deus espera de nós, meus irmãos. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que nós estamos aqui sim, este domingo, para adorar a Deus, mas a adoração que Deus espera de nós é a nossa vida completa, entregue a Ele. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Por isso que, meus irmãos, nós precisamos, cada dia, nos arrepender diante de Deus. Porque quantas coisas nós fazemos que não representam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós precisamos pedir perdão. Precisamos virar as costas ao pecado. Precisamos viver como Cristo viveu. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos nessa luta contra o pecado, que tenazmente nos assedia todos os dias das nossas vidas. Mas, graças a Deus, em Cristo, pois nele nós temos a vitória. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, meus irmãos, nada nos separará. Por isso nós vamos cantar uma última música, que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Estava comentando aqui que essa semana, ouvindo essa música, muito me fez refletir quando nós começamos a cantar e cantamos: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. E essa primeira estrofe termina com: meus lábios sempre te exaltarão. E como nós lemos Salmo 71 no início dessa reunião, é tão interessante a gente pensar, quando a gente canta, e quando realmente o nosso coração não deseja apenas cantar da boca para fora, mas nós desejamos viver a vida de Cristo. E eu olho para a minha vida e eu falo assim: Senhor, mas quantas vezes meus lábios não têm te exaltado? Quantas vezes a minha boca não tem te exaltado? Eu preciso ser obediente. Senhor, me ensina. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda, me levanta. E todas as vezes, esse nosso Deus, Ele nos levanta. Porque Ele é nosso instrutor. Ele é nosso guia, nosso consolador. Ele está sempre conosco. E assim como nós lemos Salmo 71, 1 Pedro também tem um conselho especial para nós. No capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, comparecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha o conselho dele: refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Evite que seus lábios falem dolosamente, com dolo, com engano, com aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Às vezes, nas nossas vidas, nós nos encontramos em situações difíceis. E a palavra de Deus nos chama sempre, sempre a palavra de Deus nos vai chamar a avaliar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E às vezes as coisas não vão bem. Porque nós não temos nos apartado do mal. Esse é o convite para nós essa noite, meu irmão. Que Deus seja engrandecido. Quando nós cantamos isso, nós estamos querendo dizer, Senhor, com tudo aquilo que eu faço, penso, como na maneira que eu ajo, que o Senhor seja bendizido, que o Senhor seja engrandecido. E que seja assim em nome de Jesus. Que Deus, o seu Espírito Santo, nos ajude, em nome de Jesus. Se você separou o seu dízimo e oferta, você pode trazer aqui à frente, enquanto nós cantamos essa última música. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Os homens comigo? Aleluia, mulheres. Aleluia. Te louvo, Te louvo, todos juntos, pois sei que sobre todos és Senhor. Os homens comigo. Aleluia. Aleluia. Te louvo, Te louvo, todos, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Os homens. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Todos os homens. Aleluia, Aleluia. aleluia, todos, aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Os homens, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, porque os Teus louvores estão nos lábios daqueles que são justos, justificados por causa do Teu sangue, Pai. E nós queremos cantar, Pai, eternamente ao Senhor, Deus nosso refúgio, Deus nossa fortaleza, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, Pai. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco para fazer a Tua vontade até o final dos tempos.
Eu te agradeço agora, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, pela tua palavra que será pregada, que transforma, tem o poder de transformar o nosso coração. Te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 20. Hoje nós vamos refletir aqui e meditar nesse capítulo do verso 1 até o verso 16, trabalhando o tema Igreja Fiel, missão, culto e cuidado pastoral. Os irmãos devem ter notado que hoje eu estou sem a minha outra parte aqui comigo. Minha esposa ficou em casa, que meu sogro passou por uma cirurgia esse final de semana, e ela teve que ficar no hospital com ele de ontem para hoje. Então ela está um pouco cansada e ficou em casa para poder descansar um pouquinho. Atos capítulo 20, a partir do verso 1 diz: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra, palavra bendita, fiel e verdadeira, revelação, ó Pai, do Senhor para as nossas vidas. E eu peço a Deus, neste momento, a unção, ó Pai, do teu Espírito Santo sobre a minha vida, no ministrar, ó Deus, desta palavra para a tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, fale com os nossos corações, que estejamos com os nossos ouvidos abertos, para que assim, ó Deus, possamos receber a palavra do Senhor, ó Pai, em nosso coração. Ora sim, agradecido no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmão, se alguém perguntasse quais são as qualidades de um ministro do Evangelho, deve ter certamente
algumas características como habilidades na pregação, habilidade no ensino, coragem, uma vida piedosa, bom pastoreio e capacidade de lidar com pessoas. Mas, acima de tudo, além dessas qualidades, esses líderes, na verdade, eles precisam agir movidos por amor. Amor, primeiramente, ao Senhor. Amor à verdade. E amor também às pessoas da igreja. Não às organizações, não a denominações, mas pessoas aqui se refere ao povo de Deus. Assim deve ser um pastor, assim deve ser um líder, um ministro do Evangelho. E é um amor, irmãos, que nasce de uma devoção a Jesus e também a palavra de Deus, que é o guia para aqueles que querem liderar com integridade. Eu confesso aos irmãos que, olhando para características como essa, eu me sinto devedor, porque muitas vezes a gente, avaliando a nossa vida e o nosso ministério, percebemos que está faltando coisas ainda. Há muito a ser aprendido, há muito a ser desenvolvido. Mas, irmãos, ao longo da história, muitos pastores, muitos líderes sacrificaram suas vidas por amor à igreja. E entre todos esses, o apóstolo Paulo se destaca por causa do amor profundo que ele sempre teve pela igreja de Cristo. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele declara isso: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha um amor especial pela igreja de Jesus. E esse trecho que nós lemos aqui no livro de Atos, ele narra os movimentos de Paulo. Ele está ali saindo de Éfeso após aquele tumulto por causa da pregação do Evangelho. Ele começa a percorrer a Macedônia e depois a Grécia, navegando ali de volta pelo Mar Egeu, parando em Troade. E depois, então, seguindo rumo a Mileto, onde nós veremos na próxima mensagem, se Deus assim o permitir, ele vai convocar os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir e então ir a Jerusalém. Irmãos, depois de 3 anos que o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, ele se despede da igreja e lembra do seu compromisso, o compromisso que ele havia assumido de cuidar dos pobres, o compromisso que ele havia feito aos líderes de Jerusalém. Quando nós vamos aqui para a carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazê-lo. Então, com a necessidade na Judéia, Paulo ele organiza aqui uma coleta entre as igrejas para poder levar a Jerusalém. Você pode ler um pouco a respeito dessa coleta na carta de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Lembre-se que houve uma grande fome na região da Judéia e Paulo então se propôs ali a levantar alguns recursos para suprir as igrejas na necessidade. E Lucas aqui, o escritor, ele não está apenas escrevendo um diário da viagem de Paulo. Na verdade, ele está mostrando o que é a igreja de Cristo em missão. É isso que Lucas está fazendo. Paulo amava a igreja. E por isso ele era obstinado no seu compromisso com as igrejas que ele havia plantado. Praticamente a maior parte das igrejas ali na região da Ásia e da Grécia foram plantadas pelo apóstolo Paulo. E deste texto aqui nós temos 3 marcas de uma igreja fiel. Marcas que eu diria que a igreja de hoje precisa recuperar, que é o que nós veremos aqui nessa noite. Qualidades de uma igreja no exercício da missão dada por Deus. E a primeira qualidade que eu quero destacar aqui é que a igreja ela é uma igreja em missão perseverante. Dos versos 1 até o verso 6 do texto, nós podemos ver isso. Como eu disse, após aquele tumulto, que poderia inclusive ter levado o apóstolo Paulo à morte,
A maioria, provavelmente, no lugar dele, teria se preocupado em escapar dali com vida. Mas se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver que os próprios discípulos impediram que Paulo fosse até o teatro, onde a multidão estava reunida, porque ele queria ir até lá, mas os discípulos o impediram, sabendo que, é claro, ele poderia ser ali morto por causa disso. Mas Paulo, ele estava muito mais preocupado com a saúde espiritual da igreja. Então ele colocava a questão da sua própria segurança de lado. E ele não podia deixar Éfeso, irmãos, antes de ter enviado os discípulos e os ter exortado uma última vez, porque ele estava bem consciente dos perigos para a igreja. Então ele vai alertar os líderes sobre os falsos mestres que adentrariam no seu meio. Aqui mesmo nesse capítulo, no versos 29 a 31, ele fala disso, ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo, ele reúne esses discípulos e principalmente os líderes para orientá-los sobre esses falsos mestres que se levantariam, inclusive dentro da própria igreja, como ele mesmo coloca aqui. Paulo também se preocupava com a possibilidade de os crentes se sentirem intimidados pela ameaça de tumultos ou de mais tumultos como aquele que havia ocorrido. E a solução, irmãos, para esses problemas é uma só. Para Paulo, era a instrução e a obediência à palavra de Deus. Por isso que só após cuidar dos crentes de Éfeso, Paulo então ele se despede para seguir a sua viagem planejada a Jerusalém. Paulo já tinha isso determinado no seu coração, passando ali pela Macedônia e também pela Caia. Cessado aquele alvoroço causado por Demétrio, Paulo ele parte novamente na sua missão. Então ele vai para a Macedônia, percorrendo aquelas regiões, como diz aqui o versículo 2, exortando os crentes com muitas palavras. O texto diz aqui: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. E chegando então na Grécia, ele fica ali por 3 meses. Quando ele estava ali prestes a embarcar, ele descobre que há uma conspiração contra ele no porto de Corinto. Alguns judeus ali, religiosos, estavam conspirando contra Paulo. E o que Paulo faz? Será que ele desiste da viagem? Não, irmãos. Paulo simplesmente muda a rota e segue em frente. Ao invés de pegar o navio no porto, ele resolve então seguir a viagem a pé ou a cavalo, alguma coisa que ele tivesse ali. Irmãos, aqui está a primeira marca de uma igreja fiel. É que quando há obstáculos, quando há perseguição, a igreja fiel ela não entra em modo de sobrevivência depois da perseguição. A igreja fiel ela não fecha as portas por causa dos obstáculos. A igreja fiel ela não baixa a cabeça. Ela não reduz o seu ritmo para evitar os conflitos. Muito pelo contrário. Diante das perseguições, diante dos obstáculos, o que a igreja faz? Ela continua avançando. Essa é a igreja fiel. Porque ela sabe da promessa que Jesus fez quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então a igreja ela nunca recua. A igreja fiel ela permanece firme, porque ela sabe da missão que Deus lhe deu. Essa é a igreja fiel. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que o Senhor tem nos dado. E aqui nós podemos também ver 3 coisas, pelo menos algumas coisas importantes. Primeiro, uma missão, ela não é realizada sozinha. A missão ela é realizada em equipe.
O versículo 4 e o versículo 5 mostra isso. Acompanharam-no até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Irmãos, o trabalho na obra de Deus nunca é feito sozinho. A igreja, ela é um corpo. Então, o trabalho, ele é conjunto. Cada um contribui com o dom que Deus lhe deu. E assim a igreja, ela é edificada. E assim a igreja, ela vai crescendo. Nós tivemos aqui, na sexta-feira, o nosso encontro de casais, um jantar que nós preparamos. E eu dou graças a Deus pelas pessoas que ajudaram na preparação desse jantar. Eu e a Luciane ficamos aqui por conta da decoração. Alguns irmãos ficaram aí aprontando a questão da divisão aí, daquilo que nós iríamos comer. A Martinha preparou aí algumas brincadeiras para a gente fazer aqui entre os casais. Porque se fosse deixar para tudo para mim fazer, eu não conseguiria. Então esse trabalho precisa ser dividido, porque a igreja é um corpo. E um corpo tem vários membros. E aqui destaca-se 7 pessoas, de pelo menos 4 cidades e regiões diferentes: Bereia, Tessalônica, Derbe e Ásia. Irmãos, veja que mesmo o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja, ele não trabalhou sozinho. Paulo, ele era um homem que formava equipes. Ele discipulava e envolvia as pessoas na sua jornada. Pessoas de origens diversas, mas reunidas pela mesma missão. Porque é assim que a igreja funciona. Inclusive, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala exatamente isso. 1 Coríntios 12, 12 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele faz aqui uma descrição, usando a metáfora do corpo. Mas também quando ele escreve a sua carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz aqui: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é um corpo, por isso que não funciona sozinho. Essa lista de nomes, irmãos, não é só um detalhe burocrático de Lucas. Não. A missão da igreja, ela é comunitária por natureza. Não é um empreendimento de uma pessoa que carrega o mundo nas costas. É o avanço de um povo. É isso que é a igreja. A igreja não é só um pastor ou um líder conduzindo o trabalho. A igreja é o pastor junto com as pessoas conduzindo o trabalho, que mesmo na sua diversidade de pessoas caminham juntos. E aqui o nós, ele muda tudo.
O versículo 6, voltando ali para o nosso texto, ele diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então este nós, com certeza, inclui também Lucas, o próprio escritor do livro de Atos. Lucas era um médico gentil, um homem de formação intelectual helenista ali, que se tornou companheiro de Paulo. Irmãos, o evangelho ele não tem fronteiras de raça, nem de classe, nem de profissão. O evangelho é para todos. O evangelho, segundo a palavra, é para judeus e gregos. É para letrados e iletrados. Todos reunidos sobre o mesmo chamado. Isso é o evangelho. É um povo reunido numa missão. E o detalhe aqui, irmãos, desse texto que diz, depois dos dias dos pães asmos, nos dias que eles celebraram a Páscoa em Filipos, antes de partir, uma ocasião em que celebrava-se também a ceia, o memorial da morte de Cristo, que celebra a união de Cristo com o seu povo e a unidade de uns para com os outros. Guarde isso, porque nós vamos voltar aqui para falar sobre essa questão. Mas aqui nós temos o primeiro aprendizado, a primeira aplicação para nós. A missão da igreja, ela não depende de condições perfeitas. Muitas vezes nós queremos perfeição, mas na verdade nós confundimos o nosso perfeccionismo com a perfeição. E aí, enquanto todas as coisas não estiverem bem encaminhadas, totalmente ajustadas, nós muitas vezes não fazemos o que devemos fazer. Mas a igreja, irmãos, não depende de condições perfeitas. Paulo encontrou oposição em Éfeso. Ele teve conspiração na cidade de Corinto. Rotas fechadas por inimigos. Mas o que ele fez? Ele continuou avançando. Ele não ficou esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. Ele sabia que precisava ser feito. E aqui vai uma questão: quantos hoje usam dificuldades como justificativa para não fazer a obra de Deus? Muitos justificam dizendo que não tem tempo. Muitos justificam dizendo que a questão é o dinheiro. Outros justificam dizendo que não tem capacidade. Outros colocam dificuldades e até projetos pessoais como obstáculos para fazer a obra de Deus. A igreja de Cristo, irmãos, não é um refúgio de conforto espiritual. Embora nós sejamos confortados aqui. A igreja de Cristo é um povo enviado numa missão. É isso que a igreja é. A igreja, ela não é só esse local onde nós temos bancos almofadados, onde nós estamos bem aconchegados. A igreja, ela é muito mais do que isso. Ela é um povo enviado com uma missão. Porque essa foi a ordem de Jesus. Essas foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. O que nós conhecemos como a chamada grande comissão, lá em Mateus, capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não disse: fiquem aonde vocês estão, e quando as pessoas vierem até vocês, vocês façam discípulos. Não. Ele disse: ide.
E esse ide aqui, na verdade, ele está no gerúndio, ou seja, é indo. Ou seja, aonde você estiver, por onde você passar, faça discípulos. Essa é a missão da igreja. Porque esse povo, irmãos, opera em comunidade. O povo de Deus, ele não opera como espectadores sentados nos bancos das igrejas, mas sim como companheiros numa missão. E todo chamado importa. Então entenda, você não é um espectador na missão de Deus. Você foi chamado para ir e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Se você está tentando seguir Jesus de forma isolada, sem uma igreja, sem prestação de contas, sem companheiros de jornada, então eu digo que você está começando errado. As pessoas às vezes costumam dizer: eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. E aí eu digo: não, você não é. Você só é a igreja se você estiver inserido no corpo. Porque fora do corpo você é só um tijolinho. A igreja é a reunião do povo de Deus. Isso é a igreja. A igreja não é feita de um só. A igreja é feita de um povo. Então o modelo bíblico é comunitário. O texto diz aqui: nós navegamos, nós chegamos, nós ficamos 7 dias. Então veja que a missão se move no plural. E não na individualidade. A segunda questão que nós podemos extrair desse texto de uma igreja é uma igreja que celebra o culto e a ceia do Senhor. Existem 4 elementos, irmãos, dos versos 7 até o versículo 12, que merecem aqui uma atenção cuidadosa de nós, porque cada um desses versos revela algo essencial sobre o culto cristão. O texto diz aqui, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. No primeiro dia da semana, que dia é esse? O dia do Senhor. Essa expressão, irmãos, é a designação neotestamentária do domingo. Esse é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. E esse dia passou a ser o dia principal da reunião dos discípulos. Por que nos reunimos no domingo? Porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Diferente do que ensinam algumas religiões, e embora exista muitos outros momentos possíveis para a igreja se reunir, mas é no domingo que acontece o culto principal. É no domingo que a igreja se reúne para louvar o Senhor. O domingo passou a ser chamado de dia do Senhor, porque foi nesse dia que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. João, quando teve a sua visão na ilha de Patmos, ele teve a sua visão, ele diz: eu tive essa visão no dia do Senhor. E se você voltar para os evangelhos, você pega aqui, por exemplo, Mateus 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aí você vai para Marcos, capítulo 16, verso 1 e 2 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Aí você vai para Lucas,
capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E aí você vai para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Por que nos reunimos no domingo? Porque esse foi o dia em que Jesus ressuscitou. E passou então a ser o dia de culto ao Senhor. Portanto, irmãos, essa é a prova mais antiga e clara de que os cristãos se reuniam para adorar no domingo. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas ele reordenou o próprio calendário. E isso aqui tem uma implicação direta para nós hoje, irmãos. A reunião dominical do povo de Deus não é uma tradição cultural. Não é um hábito religioso dispensável. Mas a reunião do povo de Deus é um ato confessional. É uma declaração semanal de que Cristo ressuscitou e nós vivemos pela força dessa ressurreição. Só que nos dias de hoje, parece que se perdeu o valor do dia do Senhor. Eu não sou tão velho assim. Mas eu lembro que antes, mesmo até quando eu era católico, domingo era sagrado. Domingo é dia de ir na igreja. O domingo era sagrado. Domingo é o dia de ir na igreja. Domingo é o dia em que eu separo para estar com o povo de Deus. E muitas vezes pessoas tiram o domingo para, ao invés de ir na igreja, às vezes ir passear no shopping, ir fazer compras no mercado, ficar em casa assistindo os jogos da Copa. Domingo é o dia do Senhor. Às vezes as pessoas olham assim e dizem assim: nossa, pastor, você está elegante hoje. Os irmãos veem que sempre que eu venho no domingo à noite, eu venho bem arrumado. Eu até falo para a Luciane: se é para o Senhor, eu tenho que oferecer o meu melhor, até na minha roupa. Não é legalismo não, irmãos. Eu não estou querendo impor nada aqui para vocês, não. Mas se eu vou oferecer o meu melhor para o Senhor, então eu ofereço o melhor em tudo. Mesmo na roupa que eu visto. Às vezes, já aconteceu na correria, de não dar tempo de, às vezes, você tomar um banho para vir na igreja, né? Aí eu brinco com a Luciane. Acho que o seu culto hoje, o aroma não vai ser agradável assim. Mas domingo é o dia do Senhor, irmãos. Precisamos recuperar essa reverência com o dia do Senhor. Mas o texto continua dizendo que eles estavam reunidos para uma coisa, com o fim de partir o pão. E aqui, irmãos, eles estavam celebrando a ceia. Porque a expressão partir o pão nesse contexto não se refere a um simples jantar coletivo. Embora a ceia naquele tempo era quase que como se fosse um jantar mesmo, ou um grande almoço, né? A festa ágape, como a gente conhece. Mas a linguagem que Lucas usa aqui para a ceia do Senhor é a mesma expressão que vai aparecer lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, quando descreve também as marcas da primeira comunidade cristã.
que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja se reúne ao redor de dois elementos centrais: a palavra que está sendo proclamada e a mesa que está sendo partilhada. Esses dois pilares do culto cristão genuíno são justamente isso: a pregação fiel das Escrituras e a administração das ordenanças na comunhão da igreja. E a ceia do Senhor, irmãos, não é só um detalhe litúrgico opcional. Isso é outra coisa que muitas vezes nós também perdemos a reverência com o dia da ceia. A ceia é um dia em que eu tenho que tirar para examinar o meu coração. Para começar a olhar para mim, para que eu possa estar ali apto para participar desse momento. A ceia é o ato pelo qual a igreja proclama a morte de Cristo e celebra a sua ressurreição enquanto aguarda o seu retorno. Foi isso que Paulo escreveu quando ele orienta a igreja de Corinto, praticamente dando uma dura ali também na igreja. Mas ele diz lá em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é na comunhão da ceia que o Cristo ressurreto alimenta o seu povo com a sua graça e com essa esperança futura. Porque o texto diz aqui claramente: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas o texto também nos traz algo interessante. O texto diz que Paulo discorria entre eles. Ou seja, a palavra era pregada com profundidade. O verbo, irmãos, usado por Lucas tem um sentido muito mais rico do que simplesmente pregar. Sugere aqui um ensino que envolve raciocínio. Sugere um ensino que envolve argumentação, exposição cuidadosa das Escrituras. Irmãos, Paulo, ele não entretinha as pessoas. Paulo, ele ensinava. Paulo, ele abria as Escrituras, ele expunha o Evangelho de Cristo, ele pensava com as pessoas. Quando Paulo estava trazendo a mensagem, ele estava ali argumentando a respeito do Evangelho com aquelas pessoas. Ele não estava ali passando tempo com aquelas pessoas. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, é interessante que quando nós voltamos ali no versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Irmãos, isso aqui é um detalhe interessante, tá? Quando a gente fala de lâmpadas aqui, a gente não pode pensar no nosso contexto aqui, né? Que a gente é só apertar um botão que a gente tem essas lâmpadas acesas. Naquela época as lâmpadas eram lamparinas. Lamparinas com azeite. Agora pensa no seguinte: eu vivi durante um tempo morando com a minha avó na roça. E na época não tinha a luz elétrica, a gente usava aquelas lamparinas com querosene, que era colocado geralmente perto das portas assim.
E geralmente ficava preto a parede, por causa da fumaça, e o cheiro que incendiava a casa. Então, pensa no seguinte: lâmpadas de azeite num espaço fechado, no terceiro andar à meia-noite. O ambiente estava quente, carregado de fumaça. E, consequentemente, o fogo ele vai consumindo um pouco do oxigênio que tem dentro daquele ambiente. Então o ar vai ficando rarefeito. Irmãos, esse contexto físico ele é importante para o que vai acontecer em seguida, tá? Porque o texto aqui em seguida vai dizer assim, olha, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. É interessante que Eutico, o nome dele significa literalmente sortudo ou afortunado. O que de certa forma é uma ironia aqui dentro desse contexto, né? Mas o texto diz que ele foi vencido pelo sono e caiu 3 andares abaixo, sendo levantado morto. Irmãos, imagine Paulo pregando, ensinando, discursando. E o texto diz que isso foi até a meia-noite. A minha pregação geralmente é em torno de 45 a 50 minutos. O que para muitos já é muito. Porque hoje a maioria das pregações gira-se em torno de 20, no máximo 30 minutos. Eu conheço um pastor, quer dizer, eu fiquei sabendo de um pastor que prega 17 minutos. E aqui eu fico até consolado, né? Porque se Eutico dormiu na pregação de Paulo, eu fico consolado de vez em quando eu vejo alguns irmãos com a vara de pescar aqui. Mas é interessante, irmãos, nós pensarmos aqui, porque essa cena que Lucas descreve, ele descreve com intenção deliberada. Lucas está mostrando que o poder que opera através de Paulo é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O Espírito que vivifica os mortos. Romanos 8:11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então alguns acreditam que sim, Eutico morreu. Porque imagina você cair de 3 andares, despencar. E ele provavelmente deveria estar próximo à janela para poder pegar um ar fresco. E ainda assim, ele dormiu. Mas a ressurreição de Eutico é um sinal. Não foi um espetáculo. É um sinal do evangelho que Paulo pregou a noite toda. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E é esse Cristo ressurreto que tem poder sobre a morte. Então, irmãos, para Paulo, o poder de Cristo sobre a morte não é só uma teoria, não é só uma simples doutrina. O poder de Cristo sobre a morte é a realidade na qual ele vivia e ministrava a cada dia. E assim a igreja não foi apenas consolada, mas ela foi ministrada espiritualmente. Ela foi edificada, fortalecida na palavra e no poder de Deus. Porque o texto diz aqui que descendo Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Irmão, se acontecesse uma tragédia dessa num culto, vamos ser sinceros, qual era a coisa mais lógica a fazer? Se fosse nos dias de hoje, né? Você ia parar o culto e ia levar o caboclo para o hospital. É isso que você ia fazer, a coisa mais lógica. Para o culto e leva a pessoa para o hospital.
Mas aqui não, aqui o texto diz que Paulo foi lá, viu, não, ele ainda tem vida nele. Por isso que se acredita que ele tenha sido ressuscitado por Paulo. E o que eles fizeram depois? Voltaram. Voltaram lá e continuaram. Paulo continuou pregando, Paulo continuou ensinando. E o texto vai dizer que ele foi até o dia seguinte. Paulo tinha coisa para falar, hein? Foi até o dia seguinte. E assim a igreja foi edificada. E o que nós aprendemos aqui? Uma pergunta para pensar. Quando foi a última vez que você chegou ao culto com uma expectativa genuína de que Deus vai falar ao seu coração? Porque às vezes, irmãos, nós vemos a igreja movidos pela rotina. Nós vemos a igreja no automático. Eu venho, eu sento, eu louvo, eu oro, eu escuto a mensagem e depois vou embora. Não há uma expectativa no coração de que eu saí daqui porque Deus falou comigo. E muitas vezes a gente vem na igreja na expectativa de receber alguma coisa. E se tudo que é feito aqui nesse ambiente de culto não satisfaz a sua expectativa, você sai daqui ainda reclamando que o louvor não estava bom, que o pastor na pregação falou demais. Mas aí, às vezes, eu fico me perguntando, o culto é para quem? É para o Senhor. Então, eu venho na expectativa de receber, mas a minha motivação de estar aqui é para oferecer. Oferecer o meu culto ao Senhor. É essa expectativa que eu tenho que ter no meu coração quando eu venho à igreja. Eu estou indo para oferecer o meu culto a Deus. Receber ali uma palavra, seja através do louvor e principalmente através da pregação. O receber é uma consequência natural do mover de Deus no culto. Mas eu estou aqui para oferecer. Oferecer o meu culto. Então, quando foi a última vez que você chegou ao culto com essa expectativa? Não uma expectativa, talvez, de um show bem produzido, de uma mensagem motivacional, mas a expectativa de você encontrar aqui o Cristo vivo, de você encontrar aqui na palavra exposta com fidelidade, na mesa partilhada com reverência. Essa cena, irmãos, nos desafia com um modelo de culto que às vezes é estranho ao nosso tempo. Nós temos aqui uma comunidade reunida no dia do Senhor, ao redor da palavra e da mesa, que no meio da madrugada experimentam o poder da vida do Cristo ressurreto. Então veja que havia a palavra pregada, o pão partido e a presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro culto. Não é um culto em que eu saio daqui, muitas vezes, emocionado. Não que isso não possa acontecer. Mas eu tenho que sair daqui convicto de que Deus falou comigo através da sua palavra. E por fim, nós temos aqui uma igreja sob cuidado pastoral.
Os versos 11 até o verso 16 fala sobre isso. À primeira vista, nós temos aqui talvez um simples relato de navegação, que fala aqui que Paulo e seus companheiros foram de Assos a Mitilene, de Mitilene a Quios, de Quios a Samos, de Samos a Mileto. Uma lista de portos no mar Egeu. Mas, irmãos, por baixo de toda essa questão geográfica, existe aqui uma demonstração de cuidado pastoral que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma escolha deliberada de Paulo. O texto diz que Paulo deliberadamente passou ao largo de Éfeso, a cidade onde ele havia estado 3 anos inteiros em ministério. A cidade que ele amava profundamente, a cidade que eu digo as pessoas daquela cidade. A comunidade para a qual ele escreveria uma das suas epístolas ou cartas mais profundas teologicamente depois da carta de Romanos. O texto diz que Paulo passou ao largo daquela porque havia um chamado urgente em Jerusalém. Ele sabia que se ele parasse ali em Éfeso, ele não ia sair tão cedo dali. Então ele preferiu desviar o caminho. E os capítulos seguintes, nós vamos ver que eles revelarão que Paulo sabia, pelo Espírito, que sofrimento e prisão o esperavam em Jerusalém. E novamente, você acha que Paulo recuou? Você acha que Paulo ele voltou atrás? O texto diz, e Paulo vai dizer, eu sei que eu estou indo para Jerusalém, e o Espírito está me dizendo que lá eu vou encontrar muitas tribulações. O que você faria se você soubesse que quando você vai para um determinado lugar, você vai encontrar só problema para resolver? Provavelmente você não ia querer ir para lá, né? Só que Paulo não faz isso. Paulo diz o texto que ele avança, ele vai assim mesmo. E aqui é interessante porque nós temos um paralelo até com a vida de Jesus. Porque Jesus também tinha no coração dele ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ao chegar em Jerusalém ele ia ser morto. O apóstolo estava indo, provavelmente para entregar a oferta das igrejas gentias, à comunidade empobrecida de Jerusalém. E aqui mostra um ato de solidariedade que ele considerava uma expressão concreta da unidade do corpo de Cristo entre judeus e gentios. O verso 35 deste capítulo diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo vivia com o que poderíamos chamar de urgência redentora. Não era uma ansiedade, não era hiperatividade, mas era a consciência clara de que havia um propósito de Deus orientando seus passos e que esse propósito tinha um prazo. Eu preciso chegar lá. Então ele corria, mas não de medo, mas de fidelidade ao chamado e à missão que Deus lhe havia dado. E aqui nós temos um modelo que o mundo precisa ver, irmãos. Porque nós vivemos numa era de ministérios centrados em personalidades. É o pastor famoso que atrai multidões com seu carisma e suas redes sociais. É um pregador digital que construiu o seu ministério ao redor de si mesmo, sem prestar contas para ninguém. Irmãos, o líder de cuja presença física tudo depende, quando ele cai ou ele vai embora, o ministério vai junto. É isso que acontece quando a igreja gira em torno de uma só pessoa. Quando aquela pessoa cai ou ela vai embora, o ministério vai junto. E ele vai junto, levando consigo a fé de centenas ou talvez até de milhares de pessoas.
Mas Paulo construiu o seu ministério de uma forma diferente. Ele deliberadamente formou equipes. 7 companheiros aqui, como nós vimos no versículo 4. Ele cultivou ali, ele preparou líderes locais, os presbíteros, por exemplo, da igreja de Éfeso. Ele transferiu responsabilidade. E depois o que ele faz? Ele vai embora de propósito. Porque ele confia que Cristo chamou esses líderes e que é capaz de sustentar a obra sem a sua presença física. Porque uma igreja que vive na dependência do seu pastor, se esse pastor cair ou for embora, essa igreja morre. Paulo revela que o seu ministério era cristocêntrico. Porque, irmãos, entenda, a igreja não pertencia a Paulo. A igreja não pertence ao pastor. A igreja não pertence nem à família que fundou a igreja. A igreja pertence a Cristo. A igreja é de Cristo, ela não é do pastor, ela não é da família que fundou aquela igreja. A igreja é de Cristo. A igreja que o próprio Cristo resgatou com o seu próprio sangue. E é Cristo, irmãos, quem cuida da sua igreja, através de pastores fiéis, pastores humildes e responsáveis diante dele. E aqui nós temos 3 lições para nós. Primeiramente, para os membros da igreja. O modelo bíblico não é o cristão autônomo, que consome espiritualidade digital na solidão da sua casa. Principalmente depois da pandemia, né, que a questão digital aumentou bastante. Tem muita gente que deixou de ir na igreja por conta disso. É claro que existem situações específicas hoje, que a gente precisa aproveitar esses recursos. Por que a gente faz uma transmissão de culto? Porque eu sei que tem membros aqui na igreja que muitas vezes têm dificuldades para estar na igreja. Além de ser uma forma de espalhar a mensagem. Então esses recursos têm que ser bem utilizados também. Mas o membro de uma igreja local, que está sob o cuidado de líderes responsáveis, que conhece pelo nome, que ora por ele, que exorta com a palavra, que presta contas a Deus pelo seu rebanho. Por isso que o nome é membro. Membro significa que você faz parte de alguma coisa. Uma palavra para os líderes. O modelo de Paulo é de serviço sacrificial, não de poder ou plataforma. Nós vamos ver que ele convoca os presbíteros não para impressioná-los com suas credenciais, mas para transferir-lhes o peso sagrado da responsabilidade pastoral. Porque um pastor fiel, irmãos, não constrói um ministério ao redor de si mesmo. Um pastor fiel equipa outros, forma líderes, trabalha para se tornar dispensável. Porque ele sabe que o rebanho é do Senhor, não é seu. E uma palavra para toda a igreja. Igreja local não é opção espiritual entre tantas outras. Igreja local é a família de Deus. É o povo de Deus reunido, com todas as suas imperfeições, todos os seus conflitos, limitações. Mas a igreja é um lugar de apoio, é um lugar de prestar contas, de fortalecer-se, de confrontarmos uns aos outros e de nos encorajarmos uns aos outros. É isso que é ser igreja, irmãos. É isso que é caminhar junto. Não é cada um por si e Deus por todos. Esse lema não vale para a igreja. Então nós vemos que esse trecho de Atos nos deu 3 imagens de uma igreja fiel. A mesma igreja que Paulo serviu, amou e pela qual ele também se sacrificou.
É uma igreja em missão perseverante. Como nós vimos, não entra em modo de sobrevivência diante da oposição, mas ela avança em equipe, plural e diversa. Ela não depende de condições perfeitas para obedecer ao chamado de Deus, ela faz o que precisa ser feito. Uma igreja que celebra o culto e a ceia, que se reúne no dia do Senhor ao redor da palavra que está sendo exposta e da mesa que está sendo partilhada. E que nesse momento ela experimenta o poder real do Cristo ressurreto, o mesmo Cristo que venceu a morte. E uma igreja que está sob cuidado pastoral. Ela não é dependente de personalidades religiosas, mas ela é sustentada por líderes fiéis, responsáveis diante do bom pastor, e aqui o pastor é com P maiúsculo, que resgatou a igreja com o seu próprio sangue. E aí eu finalizo aqui com essa reflexão para nós. Será que nós estamos sendo essa igreja? Será que nós realmente estamos sendo essa igreja? Não uma igreja perfeita, mas sim uma igreja que está reunida ao redor do Cristo vivo, que está avançando na missão, apesar dos perigos, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, que está encontrando na palavra e na comunhão de cada dia, a cada dia o Senhor, que está sendo cuidada por homens fiéis, que um dia vão prestar contas diante do bom pastor? Será que nós estamos sendo essa igreja, irmãos? Eu oro para que nós sejamos. Que nós sejamos uma igreja perseverante. Uma igreja que se reúne em torno da palavra, da mesa partilhada, aonde há cuidado, há apoio de uns para com os outros. Líderes fiéis, tementes a Deus, que sabem que um dia vão ter que prestar contas a Ele. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por essa palavra. Uma palavra, ó Deus, que vem nos confrontar. Mas uma palavra também, ó Deus, que vem trazer consolo ao nosso coração. Por saber, ó Deus, que é o Senhor quem conduz a igreja. É o Senhor quem dirige, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é quem governa. O Senhor tem colocado aqui pessoas para estar à frente, liderando, cuidando, suprindo necessidades. E que nós, ó Deus, como líderes, possamos ter essa consciência de que temos uma responsabilidade diante do Senhor. E sejamos uma igreja perseverante, que não recua diante das dificuldades, mas que avança. Porque sabe, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Que nós sejamos uma igreja, ó Deus, que tenha como centro a pregação fiel da palavra do Senhor, a exposição das Escrituras, que não é movida, ó Pai, simplesmente por eventos, que não gira em torno, ó Deus, de uma personalidade ou de uma pessoa, mas que tem como centro Cristo, como cabeça. Uma igreja, ó Deus, que partilha o pão. Uma igreja, ó Deus, que está em comunhão. E uma igreja, ó Deus, onde as pessoas são cuidadas. Uma igreja, ó Deus, onde há apoio, onde há ajuda, encorajamento, prestação de contas. Que nós possamos ser essa igreja, Pai. Nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vou dar um aviso, as crianças têm uma apresentação para fazer. Só um aviso,
Quarta-feira nós temos o nosso GDC, vai ser lá na casa do Silas e da Bruna, às 19h30, dentro daquele estudo que nós estamos fazendo sobre a mente de Cristo. Nós finalizamos a parte do estudo em que nós trabalhamos sobre as virtudes do caráter de Jesus. Nós vimos ali algumas características do caráter de quem realmente quer ser como Cristo. Nós vamos agora entrar na parte onde nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, que também são qualidades que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos ter em nossa vida. Porque às vezes quando as pessoas me perguntam, a gente sempre fala assim, olha, você tem que ser como Jesus, você tem que viver como Jesus, você tem que andar como Jesus. As pessoas, mas como é que eu faço isso? Olhe para os frutos, olhe para o fruto que você está dando. E lembre-se, é o fruto do Espírito que tem as suas características, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e tem mais um, que agora eu esqueci. São 9, eu sei que são 9, mas tem mais um. 9 qualidades do fruto do Espírito. Então é isso que nós vamos começar a aprender no nosso GDC, sobre essas características de quem realmente quer pensar, viver e andar como Jesus. Esperar as crianças descerem. Eu coloquei no grupo lá, irmãos, uma mensagem do pastor Luiz César, que é o presidente atual da nossa denominação. A denominação, ela celebra o dia do pastor e da educadora cristã. Geralmente esse dia era celebrado em novembro, dia 15 de novembro. Só que o dia oficial, nacionalmente falando, é agora em junho. Então eles resolveram adotar a mesma data que é celebrada oficialmente o dia do pastor. Então é por isso que está sendo celebrado hoje o dia do pastor e da educadora cristã, onde nós somos gratos a Deus por homens que Ele tem chamado, que tem colocado, e eu também agradeço porque faço parte dessas pessoas ao qual Deus chama e coloca no ministério para estar conduzindo a igreja dele, o que é uma responsabilidade tamanha diante do trabalho que precisa ser feito e precisa ser organizado. As crianças já desceram, Rafa? Em verdes pastos me faz deitar. O Senhor
faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. O Senhor é o meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é o meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Graça suportar todas as perseguições, sabedoria para corrigir e dar sermões, graça pra jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus todo dia. Graça suportar todas as perseguições, sabedoria para graça pra jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus, sabedoria para ser como Jesus. Oh, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, dia do pastor. Queria chamar o nosso irmão Ivan para poder orar pela vida do pastor aqui. É interessante como a palavra de Deus diz que aquele que aspira, né, tem como alvo, né, desejo, o episcopado, né, o pastorado, excelente obra almeja. E nós nos alegramos porque aqui com o pastor Fernando nós temos testemunhado que ele realmente escolheu uma excelente obra, mas não por si só, ele tem caminhado, né? E como ele falou hoje à noite, que alegria é saber que a vida dele está nas mãos do nosso Senhor. E como ele tem escolhido a sua guia principal, o nosso Espírito Santo, para guiar a ele e junto aqui com os nossos irmãos, liderança, nós juntos buscarmos uma profundidade na palavra do Senhor, em oração, atentando realmente à verdade, não nos desviando dela, e nós somos muito gratos a isso. Que nós sejamos essa igreja unida, né, para que esse trabalho que o pastor faz, ele não faça com pesar, mas ele faça com alegria. Em nome de Jesus. Queria
que o Ivan pudesse orar pela vida do pastor. Então. Senhor, meu Pai, obrigado pela vida do pastor. Obrigado, Senhor, da forma que o Senhor tem o preparado para trazer a sua mensagem. Eu oro que o Senhor, através da vida do pastor Fernando, o Senhor possa estar trabalhando cada dia, Pai, para que ele seja exemplo, seja, Pai, um homem que busca de todo o coração servir ao Senhor e à igreja. Que o Senhor o capacite, Deus, na vida dele em todas as áreas, para que o Senhor seja glorificado através da vida dele, Pai. Deus, que o Senhor o capacite a cuidar de cada família, cada criança desta igreja, que ele seja, Pai, erguido pelo Senhor e fortalecido todos os dias, pois sabemos, Pai, que é uma missão que o Senhor deu para o pastor Fernando cuidar dessa igreja. E que, Senhor, o Senhor possa estar, Pai, cuidando dele para que ele consiga cumprir com a missão que o Senhor colocou na vida dele, Pai. E eu oro que o Senhor o proteja de todo mal e o cuide, Pai, para que ele possa estar sempre cuidando aqui da nossa igreja, Pai, como tem feito. E que ele possa estar desenvolvendo cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais na Tua palavra, orando, jejuando e buscando, Pai, todas as armas espirituais para blindar a nossa igreja contra o mal. Que a nossa igreja seja, Pai, protegida pelo Senhor. E à frente aqui da nossa igreja também, o Senhor possa estar também levantando outros líderes para que a nossa igreja seja repleto de homens fortes, de famílias fortes, para fazer crescer o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Amém. Obrigado, gente, pelo carinho. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dessa igreja, que desde o começo sempre nos recebeu aqui. Hoje o Luciano está aqui, mas nos recebeu com muito amor, com muito carinho, tem sempre nos apoiado e sempre nos ajudado, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, das muitas coisas que ainda temos que aprender juntos, crescer juntos. É uma experiência, irmãos, que eu tenho vivido a cada dia, de realmente aprender a ser o pastor. Eu já compartilhei com os irmãos que eu tenho feito uma oração, que é que o Senhor me ajude a ser o pastor que essa igreja precisa, para que realmente a gente possa juntos buscar a vontade de Deus, cumprindo com o propósito dele, não só para as nossas vidas, mas para essa igreja que ele plantou aqui neste local. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo e que Ele nos conceda uma semana abençoada na presença dEle. Pai amado, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por este culto. Sou grato ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor, ó Deus, aqui nos concedeu. Esse tempo que nós temos aqui de estarmos reunidos juntos no Teu nome para te louvar, te exaltar, ó Deus, para orarmos, apresentando, ó Pai, as nossas vidas no Teu altar, mas, ó Deus, também para ouvir a Tua palavra, ó Deus, falar ao nosso coração, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, conduzindo os nossos passos na unção e na direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, com sabedoria e com discernimento. E nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana na presença do Senhor.